Por que Deus criou o ser humano? A resposta a essa pergunta vai além de um simples ato de criação. É uma declaração de propósito, amor e intenção divina. Desde o primeiro momento, Deus moldou o ser humano à sua imagem, imprimindo em nós características que refletem sua própria essência. Fomos criados para mais do que apenas existir. Fomos criados para refletir a glória de Deus, exercer domínio sobre a criação e, principalmente, para um relacionamento profundo e transformador com o Criador. Mas o que isso realmente significa? Hoje, mergulhamos no mistério e na majestade desse propósito eterno. O conceito de ser criado à imagem e semelhança de Deus é um dos temas mais profundos da teologia cristã, mencionado pela primeira vez em Gênesis 1:26 a 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas o que significa ser criado à imagem de Deus? Em primeiro lugar, isso implica um propósito específico e intencional. Ser criado à imagem de Deus significa que fomos feitos para refletir aspectos do caráter e da natureza divina no mundo. O ser humano foi chamado a exercer domínio e responsabilidade sobre a criação, sendo mordomos do mundo, cuidando dele com sabedoria e justiça, refletindo o governo amoroso de Deus. Além disso, essa imagem nos dá a capacidade única de nos relacionarmos com Deus de maneira íntima e pessoal, algo que nenhuma outra criatura é capaz de fazer. Essa criação confere ao ser humano um valor intrínseco e inalienável, independentemente de sua condição. Cada pessoa possui um valor inestimável aos olhos de Deus, o que fundamenta a dignidade humana. A sacralidade da vida é tão importante que, após o dilúvio, Deus proíbe o homicídio, lembrando que a vida humana foi criada à sua imagem. Gênesis 9:6, enfatizando que a vida deve ser protegida e respeitada. Além disso, a imagem de Deus no ser humano também se manifesta em características morais e espirituais. Assim como Deus é amor, 1 João 4:8, somos chamados a amar e a perdoar, refletindo seu caráter misericordioso. O ser humano foi dotado de liberdade e responsabilidade moral, podendo tomar decisões que refletem a justiça e santidade de Deus. Assim, somos responsáveis por escolher entre o bem e o mal, assumindo as consequências de nossas ações. A imagem de Deus também se reflete na necessidade de comunhão e relacionamento. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão. Fomos criados para viver em relacionamentos, tanto com Deus quanto com o próximo. Desde o princípio, o ser humano foi chamado a caminhar em comunhão com Deus, como Adão e Eva no Jardim do Éden. Gênesis 3:8. A criação de homem e mulher, à imagem de Deus, também aponta para a complementaridade e a necessidade de viver em comunidade, refletindo a unidade e o amor que existem em Deus. No entanto, com a entrada do pecado, a imagem de Deus no ser humano foi distorcida, mas não destruída. O plano de Deus sempre foi restaurar essa imagem em sua plenitude. Jesus Cristo, conforme descrito em Colossenses 1:16, é a imagem do Deus invisível e veio ao mundo para revelar plenamente quem Deus é e para restaurar em nós a sua imagem. Através do processo de santificação e renovação, Deus nos transforma à semelhança de Cristo, conforme Efésios 4:24, onde Paulo fala sobre o novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Portanto, ser criado à imagem e semelhança de Deus é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Isso nos dá um propósito elevado, confere dignidade e nos chama a viver de acordo com o caráter de Deus, refletindo seu amor, justiça e santidade no mundo. Somos chamados a nos relacionar profundamente com Deus e com o próximo, vivendo como representantes de Deus na terra. A capacidade de se relacionar intimamente com Deus e a liberdade de escolha para amá-lo são temas centrais na teologia cristã, refletindo o caráter e os propósitos de Deus para a humanidade desde a criação. A Bíblia revela que o ser humano foi criado para ter uma relação pessoal e direta com Deus, como mostra Gênesis 2:7, quando Deus formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida,
simbolizando um ato íntimo que vai além da mera criação. Em Gênesis 3:8, antes da queda, Adão e Eva experimentavam a presença de Deus de forma tangível, indicando um relacionamento próximo com Ele, diferente do que ele tinha com as outras criaturas. O Salmo 139, versículo 1 a 4, reforça essa ideia, ao afirmar que Deus conhece profundamente cada pessoa, mostrando que fomos feitos para estar em relacionamento com Ele. O livre-arbítrio é essencial para o relacionamento humano com Deus, pois Ele deseja que o amemos por escolha livre e consciente. Em Deuteronômio 30:19-20, Deus coloca diante do povo de Israel a escolha entre a vida e a morte, pedindo que escolham amá-lo e seguir seus mandamentos, evidenciando que o amor a Deus deve ser voluntário. Josué 24:16 também reconhece o poder da escolha, ao afirmar que cada um deve decidir a quem servir, destacando a importância de um compromisso livre com Deus. Em João 14:15, Jesus ensina que o amor a Deus se manifesta em obediência, mas essa obediência deve ser uma resposta amorosa, não forçada. A essência do amor verdadeiro está na liberdade. Em 1 João 4:19, somos lembrados de que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, mas esse amor precisa ser uma escolha livre. O apóstolo João, em 1 João 4:8, enfatiza que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor autêntico, portanto, deve ser voluntário, refletindo a natureza de Deus. Romanos 12:1 descreve o culto racional como um ato de adoração fruto de uma decisão consciente e intencional, e não de uma imposição. A liberdade de escolha tem um papel crucial no plano de Deus, mesmo com o risco do pecado. Em Gênesis 2:16-17, Deus deu a Adão e Eva a liberdade de comer de qualquer árvore, exceto uma, mostrando que havia uma escolha real e significativa desde o início. Efésios 1:4-5 nos lembra que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos seus filhos por meio de Cristo, refletindo seu desejo de um relacionamento íntimo, mas que exige uma resposta livre de nossa parte. Portanto, Deus criou o ser humano com a capacidade de se relacionar intimamente com Ele e deu-nos o livre-arbítrio para escolher amá-lo genuinamente. O amor verdadeiro não pode ser forçado. Ele deve ser escolhido, refletindo o caráter de Deus, que é amor. Ao escolhermos amar a Deus e viver em obediência, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados e experimentando a plenitude do relacionamento que Ele deseja para nós. A Bíblia atribui ao ser humano a responsabilidade de cuidar da criação de Deus e de governar a terra com sabedoria e justiça, um mandato conhecido como o mandato cultural, presente desde os primeiros capítulos de Gênesis. A ideia central é que fomos criados para refletir o caráter de Deus e exercer domínio sobre a criação, não de forma exploradora, mas como bons administradores em parceria com Deus. O conceito de domínio sobre a criação é claramente expresso em Gênesis 1:26-28, onde Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e lhes deu o mandato de dominar sobre toda a criação. Esse domínio, porém, não deve ser tirânico, mas sim um chamado para administrar a criação com sabedoria e justiça, refletindo a natureza de Deus como governante amoroso e justo. Além disso, o comando de multiplicar e subjugar indica que os seres humanos foram chamados a desenvolver e expandir a criação, utilizando seus recursos de maneira sustentável e responsável. Em Gênesis 2:15, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cuidá-lo e cultivá-lo, enfatizando que o cuidado com a criação é parte essencial do propósito humano, e o trabalho deveria ser uma colaboração com a criação de Deus. Fomos criados para refletir o caráter de Deus na administração da terra. Assim como Deus é sábio e justo em todas as suas ações, o ser humano é chamado a exercer autoridade de maneira semelhante, com equidade e retidão. A bondade e misericórdia também devem ser refletidas em nossa administração, conforme ensina Miqueias 6:8, que nos exorta a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Dessa forma, devemos tratar todas as criaturas e a natureza com respeito e cuidado. Além disso, o ser humano foi criado para trabalhar em parceria com Deus na administração do mundo, como expressa a primeira epístola aos Coríntios 3:9,
onde Paulo descreve os cristãos como cooperadores de Deus. Esse chamado se estende ao cuidado do mundo e de toda a criação de Deus. O Salmo 8, 3-8, reflete o grande privilégio e responsabilidade que Deus deu ao ser humano, honrando-o com a tarefa de governar a criação, apesar de nossa fragilidade. Somos chamados a cuidar das obras de Deus com diligência. A Bíblia também enfatiza o papel do ser humano como servo e protetor da criação. Em Levítico 25, 23-24, Deus lembra aos israelitas que a terra pertence a ele e que eles são apenas inquilinos. Isso nos ensina que devemos usar os recursos da terra com responsabilidade, reconhecendo que pertencem a Deus. Além disso, Provérbios 12:10 nos lembra que a justiça inclui cuidar bem da criação, tratando os animais e a natureza com bondade. Com a queda, o pecado corrompeu a intenção original de Deus para o domínio humano. Em Gênesis 3:17-19, vemos que após o pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada e o trabalho se tornou árduo, indicando que a criação sofreu as consequências da desobediência humana. Romanos 8:19-22 nos mostra que toda a criação aguarda a redenção que virá com a revelação plena dos filhos de Deus, quando seremos capazes de cumprir completamente nosso papel de governar com justiça e amor. O plano de Deus inclui a redenção de toda a criação, e nossa responsabilidade continua nesse processo. Em 2 Coríntios 5:18-19, vemos que Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação, o que inclui a criação. Essa reconciliação será plenamente restaurada em Cristo, como descrito em Apocalipse 21:1, onde vemos a promessa de um novo céu e uma nova terra, restaurando a plenitude do propósito de Deus e trazendo a criação de volta à perfeita harmonia com Ele. Portanto, o mandato de cuidar da criação e refletir o caráter de Deus é uma responsabilidade e privilégio dados ao ser humano. Somos chamados a governar com sabedoria, justiça e amor, em parceria com Deus, como seus representantes na terra. Apesar da distorção causada pelo pecado, o plano de Deus para a criação inclui sua redenção e restauração, e nós somos chamados a participar ativamente desse plano, vivendo de forma que honre a Deus e cuide daquilo que Ele criou. A Bíblia apresenta o amor como a essência do caráter de Deus e o propósito fundamental da criação do ser humano. Fomos criados para experimentar e espalhar esse amor em todas as nossas relações, com Deus, com o próximo e com a criação. O mandamento de Jesus em Mateus 22, 37-39, resume a lei e reflete o coração do plano de Deus para a humanidade. A Bíblia revela que Deus é a fonte do amor e que Ele criou o ser humano para compartilhar desse amor. Em 1 João 4:7-8, lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso afirma que a própria essência de Deus é o amor, e Ele criou o ser humano à sua imagem para refletir esse amor na criação. Em 1 João 4,16 é dito: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor é a base de nosso relacionamento com Deus. E permanecer em amor significa estar em comunhão com Ele, vivendo conforme seu caráter. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento, Ele respondeu com 2 que resumem toda a lei: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37-39. Amar a Deus de todo o coração é o chamado primordial da humanidade. Deus deseja um relacionamento profundo e completo conosco, onde Ele seja o centro de nossa vida. O amor a Deus se manifesta no amor ao próximo, refletindo o valor que Deus atribui a cada pessoa e como devemos tratar os outros com o mesmo cuidado, respeito e compaixão que temos por nós mesmos. Jesus conclui: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Mateus 22:40, revelando que toda a Escritura e a vontade de Deus estão baseadas no amor. O apóstolo Paulo também reforça que o amor é o cumprimento da lei. Em Romanos 13:8-10, ele escreve: Aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Todos os mandamentos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo destaca que todos os mandamentos são, em última análise, expressões do amor ao próximo. Em Gálatas 5:14, ele afirma: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A maior expressão do amor de Deus foi demonstrada na vinda de Jesus Cristo ao mundo. João 3,16 declara: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo revela o amor sacrificial de Deus, que enviou o seu Filho para redimir a humanidade. Em 1 João 4:9-10, lemos: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus se manifesta plenamente na obra de Cristo na cruz, oferecendo perdão e reconciliação. Além de nos chamar a amar a Deus e ao próximo, Jesus estabeleceu um novo padrão de amor. Em João 13:34-35, ele diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor que Cristo nos chama a ter é baseado em seu exemplo, um amor sacrificial e abnegado. Em 1 João 3,16 é dito: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor cristão é prático e altruísta, disposto a se sacrificar pelo bem do próximo. A capacidade de amar a Deus e ao próximo não vem de nós mesmos, mas é um dom que recebemos pelo Espírito Santo. Romanos 5:5 nos lembra: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O Espírito Santo capacita os crentes a experimentar e manifestar o amor de Deus em suas vidas. Jesus também enfatizou que o amor entre os seus discípulos seria um testemunho para o mundo. Em João 17:21-23, ele ora: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como me amaste. A unidade e o amor entre os cristãos são um poderoso testemunho do amor de Deus. A igreja primitiva foi um exemplo de como o amor de Deus deveria ser manifestado na comunidade dos crentes. Em Atos 2:44-47 lemos: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O amor e a generosidade eram marcas da vida em comunidade dos primeiros cristãos. Em conclusão, o amor é o fundamento do propósito de Deus para a humanidade. Fomos criados para experimentar o amor de Deus, refletir esse amor em nossas vidas e espalhá-lo ao nosso redor. Jesus resumiu toda a lei e os profetas nos mandamentos de amar a Deus e ao próximo, mostrando que o verdadeiro cumprimento da vontade de Deus está enraizado no amor. Como cristãos, somos chamados a viver de acordo com esse padrão, demonstrando ao mundo a profundidade do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Desde a criação, Deus demonstrou seu amor e cuidado pelo ser humano. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus no Jardim do Éden, trazendo o pecado e a separação para toda a humanidade, ele não desistiu de nós. Pelo contrário, foi nesse momento de falha e ruptura que Deus iniciou um plano para restaurar a comunhão perdida. Em vez de abandonar a humanidade, ele prometeu um Salvador, aquele que reconciliaria o ser humano com ele. A primeira promessa de redenção aparece em Gênesis 3:15, onde Deus diz à serpente que haveria inimizade entre a descendência dela e a da mulher, e que o descendente desta esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória final sobre o mal.
Desde esse momento, vemos o amor de Deus começando a se manifestar de maneira redentora. Ele fez vestes para Adão e Eva, cobrindo sua nudez e vergonha, um ato simbólico que aponta para a futura cobertura do pecado que viria através do sacrifício de Cristo. Ao longo do Antigo Testamento, Deus continuou revelando seu plano redentor. A aliança com Abraão, por exemplo, incluiu a promessa de que, por meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. Essa promessa aponta diretamente para Jesus, o Messias, que viria para redimir não apenas Israel, mas todos os povos. Mesmo quando o povo de Israel falhou repetidamente em seguir a Deus, ele nunca os abandonou, mas enviou profetas para chamá-los ao arrependimento e anunciar a vinda de um Salvador. Em Isaías 53, o profeta descreve de forma impressionante o sofrimento e o sacrifício do Messias, que levaria sobre si os pecados da humanidade. Esse capítulo é um dos mais claros anúncios do propósito redentor de Deus, mostrando que o Messias seria transpassado por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Isaías 53:5. Isso nos mostra que o amor de Deus não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta de sacrifício para restaurar aquilo que foi quebrado. No Novo Testamento, esse plano de redenção é finalmente revelado em Jesus Cristo. João 3,16 resume de forma poderosa o amor de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O envio de Jesus ao mundo foi a expressão máxima do amor de Deus. Ele veio para viver entre nós, ensinar-nos o caminho da verdade e, finalmente, dar sua vida na cruz como o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Paulo, em Romanos 5:8, expressa essa verdade ao dizer: "Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Isso mostra que, mesmo em nosso estado de rebeldia e afastamento, Deus já havia planejado nos reconciliar com Ele. O amor de Deus não depende de nossos méritos ou obras. É um dom incondicional que se manifestou em Cristo. A morte e ressurreição de Jesus restauram a conexão quebrada entre Deus e o ser humano. Através de Cristo, temos acesso à graça e ao perdão, e somos convidados a viver uma nova vida em comunhão com Deus. Em 2 Coríntios 5:18-19, Paulo declara: "Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiando a mensagem da reconciliação. O plano de Deus não foi frustrado pela queda. Pelo contrário, ele usou esse evento para revelar a profundidade de seu amor e misericórdia. O sacrifício de Jesus demonstra o valor que temos para Deus e o quanto ele deseja estar em relacionamento conosco. O propósito original da criação, que é viver em comunhão com Deus e refletir seu caráter, foi restaurado em Cristo. Assim, a história da redenção nos mostra que, mesmo diante do pecado e da falha humana, Deus não nos abandonou. Seu plano, desde o início, sempre incluiu a restauração e a reconciliação. A cruz de Cristo é a prova definitiva de que somos amados, valorizados e desejados por Deus. Ele não apenas nos criou, mas também nos resgatou com um preço altíssimo, demonstrando um amor que não pode ser medido. Portanto, mesmo com a entrada do pecado no mundo, Deus revelou seu amor de uma forma ainda mais profunda. Ele enviou seu Filho para nos salvar, não porque merecíamos, mas porque somos preciosos para Ele. Isso nos mostra que nosso valor não está em nossas ações ou falhas, mas no fato de que fomos amados pelo Criador do Universo. Deus nos valoriza tanto que Ele estava disposto a pagar o preço máximo para nos trazer de volta a Ele. A cruz é o maior testemunho do amor de Deus por nós, um amor que jamais desiste, mesmo quando falhamos.